O nosso sermão se baseará em Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Meus amados irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrarem na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, e tratardes com deferência o que tenha os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé e assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome do que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, nós temos aqui uma situação em que Tiago ele está instruindo a respeito de uma relação de igualdade dos homens diante de Deus. Obviamente, Tiago não está aqui afirmando um absolutismo igualitarismo, um igualitarismo absoluto, em que todos os homens, em toda e qualquer relação, são sempre iguais. Ele não está aqui anulando, por exemplo, o papel e o lugar dos ofícios, das autoridades, das hierarquias de poderes. Ele não está fazendo isso. O que ele está ensinando é que numa relação de adoração, de estarmos diante de Deus, cultuando a Deus, numa relação de irmãos em Cristo, nós todos somos iguais diante de Deus. Então, nesse aspecto, nós não podemos tratar com parcialidade e preferência os ricos, os poderosos, as pessoas de grande e influente reputação social, e ao mesmo tempo termos em pouca consideração ou tratarmos com certa indiferença ou insignificância as pessoas que não são influentes ou que são pobres. É isso o que Tiago vem expondo. Ele deixa bem claro então que é necessário que a igreja, no seu ato de culto, nas suas relações, no seu momento de adoração pública, ela não tenha preferencialismo em relação a um ou a outro, ou mesmo nas suas relações estruturais como igreja. Ela não vai escolher uma autoridade, uma pessoa para ser autoridade, como um presbítero, um diácono, porque ela é rica ou porque ela tem posição social de influência, mas ela tem que ter as qualificações da Escritura, as qualificações que o próprio Deus dá para cada um de nós. Bom, esse nosso sermão nós estaremos dividindo ele em 4 partes, conforme a estrutura do texto exige. A primeira proposição nós encontramos aqui é que há uma condenação em todo o texto de favorecer pessoas ricas, poderosas ou de reputação, e ao mesmo tempo desprezar pessoas que são simples ou que não têm influência ou que são pessoas sem importância para a sociedade, Então é isso que Tiago vem nos orientando, inspirado por Deus. Então observe bem,
Do verso 1 ao verso 4, nós encontramos aqui a palavra do Senhor dizendo assim, observe bem o verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Talvez a tradução da Almeida atualizada, ela não ficou muito clara. Permita-me ler para vocês a tradução da NVI e da Nova Almeida atualizada. A NVI, Nova Versão Internacional, ela traduz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Essa é uma tradução que ficou um pouco mais clara, mas a Nova Almeida atualizada ainda ficou melhor ainda a tradução. Ela diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Qual é o problema do texto? Qual é o problema a ser reprovado no pecado dos irmãos que eram pastoreados por Tiago? Era o problema de fazer acepção de pessoas, ou melhor, ter parcialidade. Ou seja, elas olhavam para os ricos, para os poderosos e davam para eles honra, enquanto olhavam para pessoas simples e pobres e tratavam elas com indiferença ou como pessoas comuns, sem nenhuma importância. Esse é um pecado que a igreja não pode cometer. Esse é um ato desprezível aos olhos de Deus. Nós não podemos, nas nossas reuniões, nós não podemos nos nossos cultos, quando recebemos visitantes, receber então com honra, com mérito, fazendo então, chegando à beira, ou às vezes até mesmo caindo no pecado da bajulação, e olhando para pessoas ricas, pessoas talvez são políticos, juízes, ou pessoas de grande importância econômica para a sociedade, e darmos todo um glamour, e darmos para ela todo um elogio, e darmos para ela toda uma posição de abrilhantamento, como se elas fossem tornar os nossos cultos, as nossas reuniões, ou tornar a nossa igreja mais importante e relevante para a sociedade. Se nós fizermos isto, nós estamos sob sentença de juízo de Deus, porque isso é pecado. Nós não podemos olhar também para as pessoas que são simples, pobres, pessoas que vêm com toda a sua simplicidade para os nossos cultos e tratá-las como se fosse mais uma que estão nas nossas reuniões. Pelo contrário, quer sejam pessoas ricas ou de influência social, ou pessoas de autoridade social, quer sejam pessoas simples e pobres, nós devemos tratá-las diante de Deus, nas nossas relações de culto e de adoração, com o mesmo peso de importância, porque a alma de um e a alma de outro tem o mesmo valor diante de Deus. É isso que o texto vem nos trazendo a advertência, que nós não podemos fazer acepção de uma pessoa para outra, que nós não podemos tratar com parcialidade e preferência a um e indiferença a outro. Esse pecado é algo que é odioso a Deus, é algo que até mesmo a sociedade que não entende o Evangelho trata com desprezo pessoas que fazem isso. Mas observe bem, a palavra na atualizada, ela diz, tanto no verso 1 quanto no verso 9, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Há pelo menos 6 outros textos em toda a Bíblia que reprovam a prática da acepção de pessoas, de que nós não podemos tratar as pessoas com acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos lembrar que Deus é um Deus que Ele olha tanto o rico como o pobre, tanto o poderoso quanto a pessoa que é simples e sem nenhum peso social, como sendo pessoas de igual importância para Ele. Ele não dá preferencialismo nesse sentido a partir de critérios sociais. Deus não usa critérios sociais para beneficiar. Não importa se o rico ele vai fazer uma festa e vai poder oferecer um culto mais glamouroso, ou vai poder fazer um funeral mais
pomposo, enquanto o pobre ele passa com as suas dificuldades e as suas limitações, não tendo nem o que oferecer. O coração sincero, um coração que teme a Deus, uma vida de santidade, a obediência devota à palavra de Deus com o temor do Senhor, é isso que faz toda a diferença. É isso que Deus considera diante dele, não é o que e nem o quanto alguém pode oferecer. Lembre bem, Jesus contou a parábola de uma viúva e existiam várias pessoas, ele estava junto ao gasofilácio da caixa de ofertas do templo com seus discípulos. E várias pessoas então chegaram e jogaram e colocaram grandes somas de dinheiro. E de repente chegou uma viúva e deu algumas moedinhas. E Jesus, que conhecia todas as coisas, olhou para os seus discípulos e disse: esta mulher deu muito mais do que todos eles, porque eles, embora deram grandes somas de dinheiro, deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha, embora fosse apenas algumas moedas que provavelmente não faria, economicamente falando, diferença para o templo, mas ela diante de Deus teve um peso muito maior do que aqueles homens que deram grandes somas. Então nós precisamos observar, irmãos, que as escrituras elas falam dessas coisas. Por exemplo, nós temos Jó 34:19, nós temos Atos 10:34, temos Romanos 12 verso 11, temos Efésios 6 verso 9, Colossenses 3:25 e 1 Pedro 1:17, nos alertando que nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós não podemos ter parcialidade no momento em que tratamos um rico ou alguém que tem influência e é poderoso na sociedade, em que tratamos alguém que é pobre ou que não é, ou é um anônimo, uma pessoa que passa desapercebida na sociedade. Nós não podemos dar pesos diferentes, nós não podemos dar honras diferentes, nós não podemos dar posições entre nós com admiração e bajulação, enquanto que indiferença a outra pessoa. É isso que o texto, em primeiro lugar, vem dizendo. Do verso 1 ao verso 4, então, em primeiro lugar, o favoritismo julga com critérios errados. O favoritismo julga com critérios errados. Observe bem, do verso 2 ao verso 4, ele continua dizendo: se portanto entrar na vossa sinagoga. É interessante essa palavra aqui, porque como epístola de Tiago é uma das primeiras epístolas, e era uma igreja predominantemente, ou talvez nesse momento da história ainda, somente de judeus cristãos, é comum que Tiago chame a reunião da igreja cristã, onde havia somente judeus, de sinagoga. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, ou seja, alguém que tem roupas simples e pobres, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e disserdes, e ao rico, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrato dos meus pés. Ou seja, o lugar onde porventura talvez até mesmo escravos era reservado o lugar deles ficarem. E aí vem a reprovação no verso 4: não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. A outra tradução, ela traz juízes tomados ou com perversos critérios. Pessoas então que começam a julgar os outros pela roupa que tem, pelas joias que tem, pela posição social que tem, e começam então a tratá-las com bajulação. A palavra é essa, é bajulação. A igreja não pode ter esse tipo de postura. Se nós temos, quando houver eleição para oficiais, presbíteros e diáconos, nós devemos olhar segundo a qualificação que a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 3 estabelece.
homens que são então tementes a Deus, homens que têm testemunho, homens que vivem uma vida realmente de fidelidade ao Senhor, homens que andam na presença do Senhor. Olha, observe em 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, a partir do verso 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, e aí você tem do verso 8 até o verso 13 falando também a respeito dos critérios e qualificações dos diáconos. É esse o padrão que Deus estabelece. Em nenhum momento você vê aqui dizendo, se ele não for doutor, se ele não for juiz, se ele não for um médico, se ele não for... Não é isso que o texto está dizendo. Ele pode ser até um juiz, ele pode ser até um médico, ele pode ser alguém de influência, um grande comerciante na sociedade, mas antes de tudo, ele deve cumprir e ele deve satisfazer os requisitos exigidos na Escritura. É esse o padrão de Deus, de homens que merecem honra. Não é o quanto ele tem no banco, não é o quanto ele carrega no bolso, não é o título que ele ostenta, mas é de fato se ele é um homem que teme e compromete-se com uma vida de santidade diante de Deus. Nós devemos observar essas coisas para que não somente ao receber os nossos visitantes, não tenhamos na hora da apresentação aquele glamour, aquela bajulação, aquela toda retórica macia a favor de um visitante de influência e de ostentação financeira, enquanto que os demais visitantes tratamos como mero cumprimento de uma parte do final do período pós-culto. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. A Escritura diz de forma reprovar que esse tipo de atitude é de juízes tomados de perversos critérios ou perversos pensamentos. Nós não podemos ter esse tipo de atitude, meus irmãos. Observe bem agora em segundo lugar. Então, em primeiro, o favoritismo, ele julga com critérios errados. As pessoas, em vez de olhar para a Escritura e os valores que Deus honra naqueles que Ele adorna, naqueles que Ele então preenche de dons, e observe bem, não são por vezes os mesmos critérios que nós usamos. Segundo lugar, o favoritismo é contraditório. É contraditório nós favorecermos, nós darmos predileção para um, nós fazermos parcialidade com quem tem finanças, com quem é poderoso, com alguém que exerce influência, enquanto que olhamos algumas pessoas com desprezo. Do verso 5 ao verso 7, a palavra diz assim: ouvi, meus amados irmãos. Então observe bem que agora Tiago ele chama a atenção, ele exige que os seus leitores prestem atenção no que ele agora há de declarar. Ele diz: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Observe bem que Tiago aqui ele está falando dentro do seu contexto. Tiago não está dizendo, e a Escritura não diz que ricos vão para o inferno. Ele não demoniza pessoas ricas. Você tem que tomar cuidado, porque o versículo fora do contexto pode ser distorcido e dado um significado que o autor não intencionou dar. É verdade que a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata,
e Ele faz crescer e prosperar a uns, e Ele também faz outros pobres. Ele é quem abençoa e dá oportunidade para uns e a outros não, e Ele faz isso segundo a sua providência, segundo a sua sábia direção e governo sobre todo o mundo. Mas nós devemos observar que, por exemplo, Deus fez com que Abraão fosse um homem rico, Jó fosse um homem rico, Davi fosse um homem rico, Abraão fosse um homem rico. Então nós temos vários exemplos de homens poderosos, homens que Deus fez com que eles se tornassem ricos segundo este mundo, mas Deus em nenhum momento os tratou com desprezo. Então o problema não é ter riqueza, ser rico não é pecado, ser rico não é uma maldição, ser rico não é algo ruim, mas nós devemos tomar cuidado, porque o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos então sermos seduzidos pelo dinheiro, pelo poder, pela riqueza, de modo que estas coisas se tornem em ídolos para o nosso coração e dominem a nossa mente e os nossos valores. Nós devemos sempre lembrar que o dinheiro, a prosperidade, a abundância de bens são instrumentos para a glória de Deus e para amar e servir dentro do reino de Deus, e poder usar estas coisas para servir primeiramente os nossos irmãos em Cristo, as missões, a igreja e também aquelas pessoas que carecem. Mas o texto aqui, Tiago está aqui nos apontando para um fato curioso e contraditório. O favoritismo é contraditório, o favoritismo da igreja pastoreada por Tiago era contraditório. Por quê? Observe bem, ele diz aqui no verso 6: entretanto vós menosprezastes o pobre, o que era algo ruim. E ele vai então questionar aqueles irmãos: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então é contraditório você bajular alguém que trata mal você, bajular alguém que, pior, blasfema contra o nome de Deus. Você não pode. Obviamente nós não vamos criar inimizade, contenda, porque a palavra de Deus lá em Romanos diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas nós não podemos cair no erro da bajulação, especialmente de homens que são ímpios, homens que não têm nenhum temor do Senhor. Infelizmente, em épocas de campanha política, políticos ímpios, homens que não têm o temor do Senhor, homens que durante 4 anos eles usam de má fé, usam de corrupção, usam de um expediente de desonestidade, mas na época de campanha política eles enchem as igrejas e querem ser bajulados e querem ser mencionados com honra, e infelizmente, para a vergonha da igreja, muitos pastores bajulam esses homens. Isso é juízo de Deus sobre nós. Observe bem que nós não podemos ter esse tipo de atitude, nós não podemos ter esse tipo de comportamento e conduta vergonhosa. Nós devemos sim agir no temor do Senhor e tratar a todas as pessoas com respeito, quer seja o rico, quer seja o pobre, quer seja alguém que tem influência social, quer seja alguém que esteja como autoridade, ou quer seja alguém que não tem nenhum valor para a sociedade. Nós devemos tratá-las com o mesmo respeito, com o mesmo amor e com o mesmo desejo de que as suas almas sejam salvas pelo Senhor Jesus, para que eles encontrem a Cristo, se arrependam dos seus pecados e possam ter um compromisso de aliança e salvação com o nosso Redentor. Mas observe bem, em terceiro lugar, o favoritismo nega a lei maior, a lei régia, como diz Tiago. Do verso 8 ao verso 11, a palavra de Deus diz assim: se vós contudo observais a lei régia, ou seja, a lei maior. Quais são as duas leis maiores? As maiores leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz aqui: se vós contudo observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então nós devemos amar o próximo, independentemente do que ele veste,
independentemente do que ele possui, independentemente do nome que ele ostenta ou não na sociedade, nós devemos amá-lo, e fazemos bem em amá-lo por amor ao Senhor e por temor ao Senhor. E o texto diz no verso 9: se todavia fazeis acepção, ou seja, parcialidade, tratamos um com melhor opção e o outro apenas como mais um, cometeis pecado. Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Nós deixamos naquele momento de sermos adoradores e nos tornamos transgressores. No momento em que nos nossos cultos nós então damos honra a um e damos indiferença a outros, nós nos tornamos de adoradores em criminosos diante de Deus. E a palavra diz: pois qualquer que agrada toda a lei, todo que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É possível que nós tenhamos uma boa pregação, nós tenhamos um culto ortodoxo, nós tenhamos excelente música, nós tenhamos orações bíblicas, mas se no momento em que nós recebemos os nossos visitantes, no momento em que nós vamos considerar a ajuda aos irmãos, a assistência aos irmãos, o pastoreio aos irmãos, no momento em que vamos escolher os nossos professores, vamos escolher os nossos oficiais, nós agimos com parcialidade. Se nesses momentos nós agimos com preferencialismo, nós agimos com favoritismo, nós estamos pecando. Nós podemos ter muita coisa boa, mas se neste ponto nós falharmos, tudo, diz a Escritura, perde-se. Tudo perde o valor, tudo perde a beleza, tudo perde a dignidade. Porquanto, verso 11, aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Por que Tiago ele usa esses dois mandamentos? Ele usa o 6º e o 7º mandamento como exemplos dos 10 mandamentos. O adultério certamente é um mandamento que, quando transgredido, quando desobedecido, ele causa grande escândalo, ele causa um grande prejuízo. Mas por vezes nós podemos dizer assim: nós não matamos. Sim, é possível que nós matemos, porque o 6º mandamento, quando diz não matarás, ele na verdade está falando a respeito de promover a vida e a qualidade de vida. Ele não está proibido apenas ir lá e num ato de vingança, num ato de retaliação pessoal, matar a pessoa fisicamente. O 6º mandamento, o princípio que domina o 6º mandamento é: nós devemos tratar as pessoas de modo a preservar a vida delas e produzir qualidade de vida para elas. Quando nós recebemos com desprezo uma pessoa, quando nós tratamos com indiferença uma pessoa, quando nós desprezamos uma pessoa no nosso meio cristão, nós estamos pecando por quebra do 6º mandamento. Nós estamos matando aquela pessoa em não honrá-la naquilo que Deus a honra. Nós não estamos valorizando ela a partir da mente de Cristo, mas estamos agindo, conforme Tiago diz, como juízes tomados de perversos pensamentos. Infelizmente essa é a palavra dura para nós, e é por isso que o favoritismo ele nega a lei maior, porque quando nós matamos alguém, nesse sentido, nós estamos deixando de amar o próximo como a nós mesmos. Quarto lugar, o favoritismo será condenado, né? O favoritismo será condenado. Observe bem o verso 12 e o verso 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que a palavra de Deus ela está falando aqui? Nós devemos ter uma mente livre da influência do pecado. A igreja é que deve influenciar a sociedade. Não é a sociedade com seu padrão ímpio, interesseiro
idólatra, em que o coração das pessoas é dominado pela reputação e pelo dinheiro. Não é a sociedade que deve ditar o modo como a igreja deve ser. É a igreja que é sal da terra, é a igreja que é luz do mundo. Somos nós que devemos mostrar para as pessoas, devemos mostrar para os nossos visitantes que nós sim respeitamos, amamos, queremos sempre a presença delas e queremos acima de tudo que elas conheçam a Jesus como Salvador de suas vidas, mas nós não podemos tratá-las com bajulação. Uma pessoa, quando ela é bajulada, ela sabe que ela está sendo bajulada. Há uma grande diferença entre elogiar e bajular. O elogio é o reconhecimento com amor, com respeito, com a sincera declaração de fato aquilo que a pessoa honrosamente fez ou que ela honrosamente é. A bajulação é a promoção vaidosa, é o massageio do orgulho, é o incentivo de uma honra artificial e hipócrita. Nós não podemos cair nesse pecado. Não há nenhum problema em elogiarmos alguém, mesmo que seja em público, mas nós devemos tomar cuidado para que o nosso elogio não se converta ou não seja direcionado para a bajulação e com isso não venhamos a roubar a glória de Deus, pecar contra o próximo e assim causarmos escândalo do Evangelho. Nós devemos ter a lei da liberdade, nós devemos viver a lei da liberdade, nós somos livres dessas coisas. Nós não temos obrigação nenhuma de bajular ninguém, de tratar o rico em deferimento, em desprezo, em parcialidade ao pobre, o poderoso ao simples. Todas as pessoas têm igual valor diante de Deus. Mas observe que o verso 13 ainda diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O favoritismo ele será condenado, segundo as Escrituras, e Deus não será misericordioso em julgar. Obviamente, a palavra aqui não está falando de um juízo que traz a condenação para a igreja, para os salvos. Os verdadeiros salvos são salvos, mas nós seremos julgados no dia do juízo também. Mas o nosso julgamento, o julgamento da igreja, o julgamento dos salvos, no dia do juízo, não será um julgamento para salvação ou não salvação, será um julgamento para galardão. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a palavra de Deus, ela diz, dos versos 10 ao verso 15, 1 Coríntios 3, do verso 10 ao verso 15, a palavra do Senhor diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O que o apóstolo Paulo está falando é que, apesar de sermos diferentes obreiros e servirmos a Deus segundo os nossos dons e chamados em diferentes posições dentro da igreja, todos nós seremos provados no dia do juízo. Ele diz aqui no verso 13, no dia do julgamento, demonstrará e será revelado pelo fogo que purificará. Então, se alguém edificou, trabalhou, produziu, usando ouro, prata, pedras preciosas, o fogo purificará e estas coisas permanecerão.
se ela usou madeira, feno e palha, coisas que não têm valor e que são transitórias, que se permanecem apenas neste mundo, o fogo também consumirá, e este será o galardão. Verso 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Esse é o juízo a que Tiago ele se refere no verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Encerrando, então, nós podemos concluir que a advertência sobre a igreja em qualquer época, em qualquer lugar, é que nós, enquanto crentes, não podemos, na escolha dos nossos líderes, no respeito das famílias, no recebimento e na apresentação dos nossos visitantes, nos nossos cultos, agir com parcialidade, agir com favoritismo, fazendo acepção entre quem é rico, poderoso e tem influência, daqueles que são pobres, simples e pessoas anônimas na sociedade. Nós devemos tratá-las com igual honra, nós devemos ter por elas o amor que a palavra exige nós, de amar o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos ter preferência por um e indiferença por outro. A Bíblia então ela diz, do verso 1 ao verso 4, que o favoritismo ele julga baseado em critérios errados. Do verso 5 ao verso 7, o favoritismo é contraditório. No verso 8 ao verso 11, o favoritismo nega a lei régia. E o verso 12 ao verso 13, o favoritismo será condenado por Deus. Que nós sejamos zelosos, fiéis e tenhamos temor do Senhor, para que não sejamos encontrados sob reprovação e não venhamos sofrer juízo da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, no nome dele, amém.